Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Hélio, hoje eu estou aí para ensinar vocês como tirar uma nota 1000 na redação aí do Enem. Tendo em vista aí que muitos alunos não têm tanto tempo assim para estudar para o Enem e a redação tem um peso muito grande, então eu estruturei de uma forma didática, de uma forma bem eficaz mesmo, como se tirar aí a nota 1000 na redação do Enem. Acompanhe comigo, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. A redação ela é dividida em duas partes, que é a microestrutura e a macroestrutura. E a macroestrutura seria o corpo, a redação toda, que é composta de introdução, desenvolvimento e conclusão. E a microestrutura é um parágrafo apenas. Essa microestrutura também tem introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? Então, ok. Eu vou falar aí da microestrutura e depois a gente vai para a macroestrutura, beleza? Esse parágrafo, assim como a macroestrutura, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Como então nós podemos fazer esse parágrafo aí? A introdução do parágrafo seria uma afirmação. Você sempre começa um texto com uma afirmação, beleza? Aí fica legal. Afirmação, aí você desenvolve com uma confirmação e você conclui com uma reafirmação, certo? Daquilo que você disse. E eu vou dar um exemplo aí e mostrar como se deve isso aí. Então você vai usar isso na introdução, afirmação, confirmação, reafirmação para fazer esse parágrafo. Vou dar esse exemplo aqui na introdução. Eu peguei como exemplo aqui um título a importância da amizade. Tá? Então, afirmação. Esther é uma grande amiga que tenho. Pronto, fiz uma afirmação. Aí eu vou desenvolver agora com uma confirmação disso. Visto que é uma pessoa confiável, e agora eu vou concluir com uma reafirmação, mas também se preocupa comigo. Como que ficou? Esther é uma grande amiga que tenho, vírgula, visto que é uma pessoa confiável e se preocupa comigo. Ok? Pronto. A introdução está pronta, tá legal. Só que aqui deve ter umas duas linhas só. E a macroestrutura, que é a redação toda, ela deve ter, o Enem cobra mais ou menos umas 20 linhas. Então, se você dividir essa redação em introdução, desenvolvimento, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão mais um parágrafo, ou seja, 4 parágrafos, um de introdução, 2 de desenvolvimento, um de conclusão, você deve ter uma média de 5 linhas para cada parágrafo. Aí fica uma estrutura bem legal. Não pode ser menos que isso, lembrando. Deve ter no mínimo 20 linhas, beleza? Então vamos nos ater aí às 20 linhas no mínimo. Então, como que a gente pode fazer para essa introdução que já está perfeita, preencher esse espaço que está vago aí, que são esses restantes, essas outras linhas que precisam ser preenchidas? Bom, antes de você fazer essa afirmação, você pode retomar aí o título do texto, o título da redação, que é a importância da amizade. Então você pode começar assim: relativo à importância da amizade, vírgula, é possível afirmar que Esther é uma grande amiga que tenho, vírgula, tendo em vista que não só é uma pessoa confiável, mas também se preocupa comigo. Vocês perceberam que eu recheei toda essa introdução? Todo esse parágrafo? Eu coloquei antes 2 orações, relativo à importância da amizade, vírgula. Coloquei mais uma. É possível afirmar que, vírgula. Aí entrei na afirmação como era. Esther é uma grande amiga que tenho, vírgula. Aí, em vez de colocar visto que é uma pessoa confiável, eu coloquei tendo em vista que não só é uma pessoa confiável, e para concluir, e se preocupa comigo, eu coloquei mas também se preocupa comigo. Viu? Como que recheou, encheu, deu corpo à introdução e completou essas linhas faltantes aí. Né? Eu vou ler agora como que era e vou ler como que ficou, beleza? Para a gente fechar a introdução. Esther é uma grande amiga que tenho, vírgula, visto que é uma pessoa confiável e se preocupa comigo. Agora como que ficou?
relativo à importância da amizade, vírgula, é possível afirmar que, vírgula, Esther é uma grande amiga que tenho, vírgula, tendo em vista que não só é uma pessoa confiável, vírgula, mas também se preocupa comigo. Ponto. Final aí da introdução. Beleza, gente? Legal. Agora, como que a gente vai fazer o desenvolvimento? Vamos para a parte do desenvolvimento. O desenvolvimento tem que ter 2 parágrafos também. Como a introdução que nós tivemos, nós levantamos 2 questões, então o desenvolvimento vai ter 2 parágrafos. Se você levantar as 3 questões na introdução, você teria que ter 3 parágrafos no desenvolvimento. Se você levantasse aí 5 questões, o arco-íris tem 5 cores. São elas, azul, sei o que lá, amarelo, na introdução. No desenvolvimento seu teria que ter 5 parágrafos, tá bom? Então é aconselhável que você faça uma introdução, como nós fizemos aqui, com 2 questões apenas, e faça um desenvolvimento com apenas 2 parágrafos, para a gente conseguir fechar com a quantidade de linhas desejáveis. Quais que são as questões da introdução que nós vamos retomar aqui no desenvolvimento? Esther é uma grande amiga. Relativa à importância da amizade, é possível afirmar que Esther é uma grande amiga que tenho, tendo em vista que não só é uma pessoa confiável, primeira questão, Esther é uma pessoa confiável, mas também se preocupa comigo. Segunda questão, Esther é uma pessoa confiável e se preocupa comigo. São as 2 questões que nós vamos desenvolver aqui no desenvolvimento, beleza? No primeiro parágrafo do desenvolvimento, nós vamos desenvolver o quê? Que Esther é uma pessoa confiável, a primeira questão levantada. No segundo parágrafo do desenvolvimento, nós vamos desenvolver a segunda questão levantada na introdução, que é Esther se preocupa comigo, certo? Então vamos lá. Lembrando que o desenvolvimento deve ser bem objetivo e deve retratar do que é de fato, da realidade mesmo. Não é plausível ficar floreando demais e filosofando, usando de filosofias aí vãs, toscas, filosofias baratas mesmo aí para fazer esse desenvolvimento, não, tá? Tem muita gente que se perde. No desenvolvimento faz uma introdução legal, quando vem para o desenvolvimento se perde totalmente, porque sai fora daquilo que está proposto na introdução, que são aquelas 2 questões, e começa a falar de outras coisas, que não é a proposta. Por exemplo, a primeira proposta é falar da confiança, que a Esther é uma pessoa confiável, mas não estou falando da confiança em si, eu estou falando da Esther, que é uma pessoa confiável, da pessoa de Esther. Então, se eu fizer, por exemplo, começar o desenvolvimento, no que se refere à confiança que tem em Esther, tendo em vista que confiança tem a sua origem etimológica, aí você começou a falar da confiança e começou a levantar uma filosofia a respeito da confiança que saiu do foco, que é a confiança da Esther, e começou a falar só do que é a confiança em si. Você perde o foco. A ideia é falar da confiança de Esther, beleza? Como ficaria mais ou menos então? Vou iniciar para vocês aqui, ó. No que se refere à confiança que tem em Esther, aí você continua, esse é o início, você continua contando uma história da Esther que mostra por que você tem confiança nela e por que você confia nela. Aí você fecha em 5 linhas aí esse primeiro parágrafo do desenvolvimento, beleza? O segundo parágrafo do desenvolvimento, você retoma a segunda questão que foi proposta na introdução, que é que a Esther se preocupa comigo. Então você pode colocar, por exemplo, convém lembrar ainda, segundo parágrafo, convém lembrar ainda que quando eu estive doente, aí você desenvolve uma história aí, mostrando que Esther esteve sempre preocupada com você nesse momento de doença seu, que ela esteve no hospital, esteve te visitando. Você desenvolve aí em 5 linhas, mostrando que a Esther realmente se preocupa com você. Claro e objetivo. Ok? Aí você conseguiu fechar o primeiro desenvolvimento, primeiro parágrafo do desenvolvimento, segundo parágrafo do desenvolvimento, pronto. A sua redação está praticamente pronta. Agora vamos para uma das partes mais importantes da redação, que é a conclusão. A conclusão, você deve amarrar o texto, fazer a amarração, embrulhar e enviar. Beleza? Então, o Enem ele pede para você uma sugestão de intervenção social. Aí você pode utilizar isso na introdução ou na conclusão. É legal utilizar na conclusão, para que você tenha o que utilizar na conclusão. Então, para amarrar esse texto aí, é bom utilizar, por exemplo, tem entre outras. Eu vou dar exemplo de um para ficar fácil, para vocês pegarem como referência e utilizar, beleza?
Desse modo, vírgula, pronto, desse modo, você já deu uma deixa para amarrar o texto, embrulhar e enviar, beleza? Desse modo, vírgula, aí você desenvolve aí a conclusão, conclui, deixando a sua sugestão de intervenção social para a questão do texto. No caso aqui, para a questão da importância da amizade. Você deixa a sua contribuição ali. O que você acha? Não o que você acha, mas deixa a sua contribuição ali a respeito da importância da amizade. Ou a respeito do assunto que for o texto proposto no dia da prova do Enem. Tá? E você conclui, a redação vai ficar com uma estrutura fantástica, vai ficar legal, bacana. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal, vão ter muito mais coisas legais aí para vocês. Dê um like aí quem gostou, bons estudos, boa sorte aí no Enem.